Eu já falei para vocês aqui no Universidade da Química o que são os superácidos. Falei sobre a estrutura, falei sobre as características, citei exemplos e eu prometi gravar um vídeo falando sobre as superbases. E agora eu estou gravando. O que é uma superbase? Primeiro, diferentemente dos superácidos, as superbases não são muito conhecidas assim. A maior parte dos livros sequer cita o nome das superbases. Bom, uma superbase ela precisa de um critério, ela precisa de uma definição. Então nós estamos pensando numa superbase que seja uma superbase de Bronsted-Lowry, ou seja, uma espécie capaz de retirar H+, uma espécie capaz de reagir com H+. Automaticamente também são superbases de Lewis, porque o conceito de Lewis acaba englobando o conceito de Bronsted. Só que o nosso critério na hora de avaliar, na hora de determinar o que é uma superbase, é simplesmente a reação com H+. Então vamos pegar aqui essa reação bem genérica, esse B2 aqui, seria na verdade uma base que apresenta um par de elétrons no ligante. Esse par de elétrons no ligante, ele se liga a esse H+, formando então o que nós chamamos na química de um ácido conjugado. Forma então esse composto aqui protonado, essa base protonada. Quando esse processo aqui ocorre e é liberada energia, mais especificamente é liberado mais do que 1000 kJ por mol ou mais do que 239 kcal por mol, dependendo aí do sistema de unidades, nós temos uma superbase. Na verdade, quanto mais energia for liberada, significa que essa reação é mais favorável de acontecer. Se essa reação é mais favorável de acontecer, significa que essa base está mais ávida por prótons. Tanto é que o nome do parâmetro que nós estamos analisando é chamada afinidade protônica. Quanto mais energia for liberada na afinidade protônica, a princípio, mais forte será essa base. Só que assim, o limite são os 1000 kJ por mol. Até 1000 kJ por mol temos uma base comum. Acima de 1000 kJ por mol temos uma superbase. As bases baseadas em hidróxido, né, ficou meio estranho, mas os hidróxidos, eles são essencialmente superbases. O hidróxido de césio, por exemplo, já tem uma afinidade protônica maior do que 1000 kJ. Só que a parte que nos interessa são as superbases orgânicas, porque geralmente nós consideramos bases orgânicas como sendo bases fracas. Mas não, nós temos superbases orgânicas. Um exemplo seria esse conjunto aqui. Na verdade, essas 4 bases, elas têm em comum um anel de naftaleno, um anel aromático baseado no naftaleno, e aqui, nessa posição e nessa posição, nós temos um átomo de nitrogênio como substituinte. Acontece nessa base aqui, acontece nessa, nessa e nessa. Ou seja, essas 4 bases, elas mantêm a mesma estrutura, que seria baseadas no naftaleno substituído. Como o valor da afinidade protônica está expresso em quilocalorias por mol, na verdade todas elas têm um valor acima de 239 quilocalorias por mol, portanto, todas elas são superbases. O porquê dessa estrutura aqui eu explico daqui a pouquinho. E só para chamar atenção, existe sim toda uma linha de pesquisa voltada para superbases. Um artigo relativamente recente, um artigo de 2017, da Angevin, por exemplo, ele trabalha sobre um novo conjunto, uma nova classe de superbases, só que dessa vez utilizando fósforo ao invés de nitrogênio. É bem razoável que com fósforo também seja possível formar superbases, afinal podemos ter compostos de fósforo com par de elétrons no ligante, ele é bem parecido com o nitrogênio nesse aspecto, então nós podemos ter sim superbases que sejam criadas utilizando átomos de fósforo. Só que não são apenas bases derivadas do naftaleno que podem agir como superbases, não. Aqui nós temos 2 outros exemplos, são bases que atuam como superbases e que têm bastante mobilidade. Porque essas bases aqui, que são derivadas do naftaleno, elas são superbases devido à restrição estrutural. A restrição estrutural ajuda essas moléculas a agirem como superbases. Agora, essa molécula aqui não tem nenhuma restrição estrutural, mas ela funciona sim como uma superbase. Por que essas 2 bases aqui funcionam como superbases? Imagine, por exemplo, que tem aqui um H+. Bom, uma superbase ela é conhecida como uma esponja de prótons. Por que uma esponja de prótons? Porque ela reage de uma forma muito ativa, de uma forma muito intensa com H+, com prótons. Então elas conseguem retirar prótons com muita facilidade. Essa, inclusive, é a grande importância das superbases. Alguns processos catalíticos eles são favorecidos com essa retirada de prótons.
No caso dessa base aqui, nós temos um conjunto de 3 grupos aminas terminais e mais um aqui, né? Só que esses aqui estão em um braço maior. O que ocorre? Imagine, por exemplo, que esse grupo NH2 aqui, ele ataca esse H+. Então aqui nós temos esse grupo aqui protonado. Esse seria o papel de uma base qualquer, de uma base nitrogenada qualquer. Só que no caso desse composto, como nós temos esses braços aqui com grupos aminas na ponta, eles simplesmente encapsulam esse hidrogênio, né? Todos os grupos acabam interagindo com esse hidrogênio. Eles prendem esse hidrogênio. Costumo brincar que parece o Dr. Octopus, segurando então ali o hidrogênio, né? Primeiro esse grupo amina aqui poderia retirar o hidrogênio, e os demais então acabavam abraçando esse hidrogênio, segurando esse hidrogênio. E isso faz com que essa reação seja muito favorável, agindo, portanto, como uma superbase. Aqui nós não temos tantos braços assim, só que um nitrogênio seria protonado, o outro então iria interagir com esse hidrogênio e também iria segurar esse hidrogênio. Mas aqui, né, por que essas estruturas funcionam como superbases? O que acontece? O sítio ativo de uma base orgânica é o par de elétrons de um ligante. Então, o sítio ativo, por exemplo, dessa base aqui, vamos pegar essa aqui, seria o par de elétrons de um ligante sobre esse nitrogênio. Só que aqui também temos um par de elétrons de um ligante. Só que essa base aqui, ela tem restrição estrutural. Par de elétrons com par de elétrons sofrem repulsão. Essa daqui é uma distância muito pequena, vai ter repulsão sim entre esses pares de elétrons. Então, a tendência natural era que simplesmente essa ligação aqui fosse rotacionada e com isso evitasse a repulsão desses pares de elétrons. Só que aqui nós temos grupos metila, que são volumosos. Então, se eles são rotacionados, existe a repulsão dos grupos metila. Eles acabam ficando um de cara com o outro. Essa situação que gera muita tensão, muita repulsão, acaba fazendo com que essa espécie seja muito ávida por prótons. Porque se aparecer algum hidrogênio ali, ela simplesmente vai capturar esse hidrogênio, teremos, portanto, hidrogênio aqui interagindo com um par de elétrons, fazendo ligação de hidrogênio com outro, e dessa forma nós temos um alívio dessa repulsão. Deixa eu mostrar para vocês a estrutura que fica mais fácil da gente observar isso. Aqui, pessoal, essa daqui é a estrutura daquela base, é uma estrutura otimizada. Eu realizei um cálculo aqui utilizando o semi-empírico AM1. Cálculos semi-empíricos não são muito adequados. O AM1 também é bem antigo. Mas aqui dá para a gente ter uma ideia do que acontece. A molécula ela fica distorcida. Notem, se nós olharmos aqui o plano, deixa eu mudar aqui a forma de apresentação. Opa, simple não, é stick aqui. A gente consegue ver que o plano dos anéis fica distorcido. Só que esse plano não pode ser distorcido, porque existe ressonância entre eles. Ter essa distorção acaba desestabilizando a molécula. Mas por que ele provoca essa distorção aqui? Que eu acho que no composto real praticamente não deve ter essa distorção. Exatamente pela repulsão que existe entre o par de elétrons de um ligante desse nitrogênio com o par de elétrons de um ligante desse nitrogênio. Se isso daqui rotaciona muito, nós temos um grupo metila do lado do outro grupo metila. Isso gera muita repulsão. Deixa eu mudar aqui a forma de apresentação, colocar átomos grandes, só para vocês terem uma ideia. Aqui é um nitrogênio e aqui outro nitrogênio. Se esses grupos metila rodam e um fica de cara com o outro, bom, vai ter sobreposição de átomos e isso não pode acontecer. Por outro lado, existe uma forte repulsão entre os pares de um ligante desse nitrogênio e desse nitrogênio. Então, essa é uma molécula muito tensionada. Se ela se afasta muito, o anel fica tensionado e no final da história acaba sendo uma molécula muito reativa. A coisa fica muito diferente, por exemplo, quando aparece um átomo de hidrogênio. Porque imaginem, deixa eu limpar um pouco aqui a imagem. Quando aparece um átomo de hidrogênio exatamente aqui no meio, esse hidrogênio ele vai interagir com esse outro átomo de hidrogênio. Então nós teremos um nitrogênio protonado. Esse par de elétrons que estaria concentrado no nitrogênio agora vai estar ao longo da ligação nitrogênio-hidrogênio. E devido à distância, esse hidrogênio faz ligação de hidrogênio com outro par não ligante. Essencialmente seria um átomo de hidrogênio, um próton, compartilhado entre esses dois nitrogênios. A principal função disso é que isso estabiliza a molécula, evita a repulsão entre essa carga negativa de cara com essa carga negativa, ou então a proximidade desses grupos metila. Então, por isso que essas estruturas atuam como superbases. Elas precisam de prótons porque esses prótons geram uma estabilidade estrutural. Elas atuam como esponjas de prótons, querem prótons avidamente, porque esses prótons reduzem
essa instabilidade, faz com que a estrutura fique mais estável. Então, esses são os exemplos que nós temos de superbases. Temos pouca coisa na literatura comparado, por exemplo, com os superácidos. Mas, essencialmente, o que é uma superbase? É uma espécie que tem afinidade protônica maior do que 1000 kJ por mol. E como que a gente consegue isso? A receita, essencialmente, são duas. Né? Primeira, um composto que tenha uma estrutura rígida, como é o caso desses derivados do naftaleno, que faz com que os pares não ligantes fiquem muito próximos. Se fosse, por exemplo, dois grupos NH2, aí talvez seja possível a rotação e nós não teríamos uma superbase, porque o hidrogênio, por exemplo, de um nitrogênio iria interagir com o outro. Vamos voltar aqui. Imagine, por exemplo, que esses átomos sejam hidrogênios. Bom, se fossem hidrogênios, isso aqui simplesmente rotacionaria, o hidrogênio ficaria aqui, a estrutura ficaria estabilizada. Só que como nós temos grupos metila, a repulsão é muito maior. A gente não consegue ter um grupo metila de cara com outro grupo metila. E a gente também não consegue ter um par de elétrons do lado de outro par de elétrons e considerar isso como sendo estável. Então, esse tipo de estrutura favorece a construção de superbases. O outro tipo é nós termos vários ramos, termos várias cadeias, onde na ponta nós temos grupos amina, por exemplo, nós temos grupos básicos. Isso favorece a superbase porque quando nós colocamos um H+ à disposição, um braço vem, ataca o H+, outro braço vem, ataca o H+, e acaba encapsulando o H+. Essas, portanto, são as receitas das superbases. Agora vejo vocês, conheciam as superbases? Já tinham lido alguma coisa? Tem alguma experiência de trabalho com as superbases? Deixe aqui nos comentários. Se acha que vale a pena, compartilhe esse vídeo, dê o seu like e principalmente se inscreva na Universidade da Química. Estamos chegando quase aos 50 mil inscritos. Ajude esse canal a crescer. Tá certo, pessoal? Muito obrigado e até a próxima.